Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da Crypto Trading. Hoje, dia 13 de maio de 2025, terça-feira. Agora são aproximadamente 11h44 da noite. A gente vai começar primeiramente aqui pelo nosso calendário econômico, direto dos Estados Unidos. Tivemos aí o resultado do IPC referente ao núcleo mensal, IPC mensal e anual. Todos os resultados acabaram vindo um pouquinho abaixo aí da projeção, de 0,3 e 2,4 para o resultado anual, respectivamente. E mais cedo também tivemos o discurso de Donald Trump, que está atualmente visitando a Arábia Saudita, fazendo reuniões bilaterais, ambos países tratando aí de eventuais investimentos, acordos, algo que possa trazer ganhos para ambos os lados. Tivemos o anúncio de um grande investimento da Arábia Saudita nos Estados Unidos, algo em torno aí de 600 bilhões de dólares para atuação em diversas áreas. E posteriormente tivemos um discurso mais ríspido de Donald Trump, cutucando aí o presidente do Fed, Jerome Powell, ao que tange a possibilidade aí de reduzir os juros, né, pessoal? E aí Trump acaba utilizando aí como referência a Europa e a China, que estão reduzindo suas respectivas taxas, e ele acabou utilizando um relatório de inflação, onde os resultados tendem, né, a fortalecer sua tese de que o Fed precisa atuar, né, trazendo aí a taxa de juros para níveis inferiores. Seria bastante interessante, pessoal, para nós que somos investidores, né, criptoinvestidores. A gente sabe que um cenário com a taxa de juros menor traz mais aptidão por risco por investidores institucionais. Isso acaba adentrando mais volume no mercado de renda variável e, consequentemente, no mercado cripto. Então, vamos torcer e acompanhar para que no próximo encontro dos executivos do Fed eles possam, de fato, aí, reduzir a taxa pelo menos para 0,5% a menos aí no percentual, que vem anualmente trazendo algo em torno de 4,25 a 4,75. Seria de grande valia. Isso pode aumentar aí o apetite por risco desses big players e, consequentemente, né, fazendo os mercados decolarem. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso aí, um resumo do que foi o dia de hoje. Agora a gente vai dar uma olhadinha no Bitcoin, nosso carro-chefe aqui no mercado cripto. No diário tivemos uma alta de 1,29, preço a mercado aproximado aí de 103.646 dólares. Rapidamente, as três principais bolsas. Tivemos apenas Dow Jones recuando no dia de hoje, queda de 0,64. S&P subiu 0,72 e Nasdaq uma alta aí de 1,61. Então, retornando aqui para o Bitcoin, pessoal. Preço atual, aqui próximo dos 103,5. Vamos dar uma olhadinha então para ver o que rolou ontem, após a análise, e as perspectivas aí já pela madrugada até a nova análise de amanhã na quarta-feira. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico aqui para 4 horas. Basicamente, nós fizemos aí algumas alterações dentro do gráfico, algumas referências foram atualizadas. Basicamente, estávamos aqui nessa proximidade, né, dos 101.500, né? Tínhamos como expectativa o aguardo do fechamento desse candlestick, porque a gente analisou anteriormente que o volume comprador
estava superando o volume vendedor deste candlestick que fechou a 1 da manhã. Então a gente estava num momento de incerteza, haveria aí a necessidade de praticar a paciência, né? Como eu falo, muitas vezes você precisa estar de fora do mercado, das operações, justamente porque você precisa colher, né, mais evidências, né, as condicionantes que vão sendo implementadas aqui em tempo real. Então, para quem ficou plugado aí, pessoal, a partir da 1 da manhã, percebeu o volume comprador adentrando, né, ou seja, esses caras aqui acabaram induzindo aí outros compradores a agredirem o preço, né? Você poderia, por exemplo, fazer uma operação de especulação, colocando o stop abaixo da máxima desse candle e buscando, por exemplo, aqui esse alvo que era a nossa primeira referência, né, pessoal, de resistência. Tecnicamente era um suporte diagonal, houve o rompimento com confirmação, automaticamente, né, transformou-se em uma resistência. Então, para quem acompanhou aí esse detalhe, veio os compradores aí buscando níveis superiores, a confirmação do rompimento, né, da média de 20 períodos. Então, inclusive houve aí uma mini retração para posteriormente o rompimento e fomos buscar de fato a região. E sabíamos, né, a grande possibilidade aí de bateção de cabeça, com uma segunda expectativa para quem sabe buscarmos, né, a região lá próxima dos 105.800, que era, né, tecnicamente uma possibilidade no dia de hoje. Então, pessoal, o que que se percebe aqui no presente momento? Quando a gente aumenta o tempo gráfico para o diário, por exemplo, a gente já vê aí um potencial conflito de interesses, né? É um momento de indefinição. E algo que também me chama a atenção é que o volume vendedor na segunda-feira acabou superando aí, pessoal, o volume comprador do dia de hoje, tá? Então isso tecnicamente é um ponto negativo. Não vejo com bons olhos, né, sendo franco aqui com vocês, mas a gente pode utilizar aí algumas regiões como gatilho. Então, talvez faça mais sentido neste primeiro momento, no curto prazo, os compradores tentarem, né, evidentemente, segurar o preço aqui acima da média de 20 períodos, região próxima aí dos 103.300. Lembrando que é uma média flutuante e a cada 4 horas a atualização em seu nível de preço. Então é fundamental que você acompanhe justamente para acompanhar aí essas alterações. Pode ser que a gente tenha, né, alguma tentativa aqui, mas o que me parece mais prudente, que faça mais sentido, seja uma reação um pouco mais incisiva, talvez na proximidade entre a abertura e o fechamento desses 2 dias e posteriormente, né, fazendo alusão a um fundo mais alto do que os dois anteriores, né? Então, talvez na proximidade aí dos 102.800 até os 102.100, 102.200, a gente poderá ter aí, né, os compradores reagindo com um pouco mais de protagonismo, mas vai depender muito aí, pessoal, de como vier essa reação, a questão do volume, né, o que será formado de candlestick, porque como eu mencionei, a gente tem um cenário um pouquinho mais complicado em vista aí do que está se apresentando de volume vendedor na segunda e volume comprador no dia de hoje, tá? A gente sabe que o volume induz tendência e seria interessantíssimo, né, se hoje tivéssemos aí a prevalência de volume comprador, como assim foi, porém, superando, né, pessoal, o volume de venda da segunda-feira. Acabou não acontecendo. Então, é um ponto de alerta, mas acho que vai depender bastante aí do que rolar na quarta-feira. Acredito que poderemos ter sim uma reação por parte dos compradores
aí nessa região que foi mencionada, entre a abertura e o fechamento desses 2 dias, assim como uma alusão à ascendência desses fundos, tá? Então acredito que a gente possa ter uma reação, mas é aquela história, né? Vai depender do que aparecer ao longo do dia. Então é fundamental que você reduza o tempo gráfico, analise o volume, porque fica mais complicado a gente almejar aí a busca por níveis superiores, né? Inclusive rompendo já no curto prazo essa região aí próxima do 106, mas o mercado é sempre muito dinâmico, então pode acontecer nesse intervalo aí até a próxima análise de amanhã. Por isso é fundamental que você acompanhe, né, esses pontos que são passados aqui, porque fazem total sentido aí diante dessas possibilidades que são compartilhadas aqui com vocês. Beleza, pessoal? Então, acho que basicamente é isso, assim, a gente tá mantendo aí as mesmas referências. É óbvio que dependendo de como for o dia de amanhã, né, se de fato não houver uma reação, né, incisiva dentro desse range aqui, que inclusive eu vou demarcar para facilitar o entendimento de vocês. A gente vai colocar mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui, ó, 200. Vamos preencher aqui para facilitar aí o entendimento de todos vocês. Vai depender muito, pessoal, de como os compradores irão reagir com o preço vindo buscar nessa proximidade aqui, tá? Dentro dessa região aí que foi demarcada entre os 102.850 aos 102.200. Vamos ver como é que eles vão reagir aqui, porque é fundamental que tenhamos, né, volume comprador, de preferência candlestick com padrão de força, justamente para a gente almejar aí novamente uma ascendência do preço, tá? Agora, se eventualmente, né, eu tenho o preço vindo nessa região e tenho ausência de volume comprador, não tenho candlestick com padrão de força, seja um martelo, seja um maruboso, enfim, seja 3 soldados brancos, né? Óbvio que reduzindo o tempo gráfico, a gente vai identificar essa sequência de candlesticks. Se na ausência dessas condicionantes forem apresentadas aí, pessoal, ao longo da linha do tempo, aí, né, de fato, fica uma situação um pouco mais difícil. A gente poderá buscar níveis inferiores, né? Novamente, quem sabe testando aqui esse suporte diagonal, onde a gente já teve aí um primeiro teste, um primeiro pullback. E também na ausência, a gente pode vir buscar aí, quem sabe, a nossa média de 20 períodos no diário ou até mesmo o nosso suporte secundário, né, na horizontal, aí na proximidade dos 98. Então, a gente está num momento bastante conflituoso aqui, digamos, né, quando vocês analisam aqui de forma periférica, a gente vê, né, pessoal, ascendência de fundos, descendência de topos, e a gente está no meio da guerra aqui, tecnicamente, né? Então, precisa tomar cuidado, né? Aquela história. A paciência é uma virtude aqui no mercado, né? Tem essa questão do volume aí, vendedor sobressaindo, né? Sobre o volume comprador, então, um ponto negativo. Então, é muita cautela. Acho que é importante acompanhar somente nesses pontos aí, né? Reduzir o tempo gráfico para que, né, de fato, você consiga pegar essas oportunidades, né? E eu sempre menciono que é muito complicado a gente
trazer um panorama aqui, pessoal, tentando antecipar a movimentação do preço a cada 24 horas, né? Então, eu tento dar o melhor de mim aqui, mas, né, com muita responsabilidade, transparência, acho que isso vai trazendo credibilidade aqui para o canal, né? O nosso papel é sempre passar a verdade para todos vocês, porque tá cheio de gente aí vendendo ilusão e o nosso intuito aqui é justamente trazer um conteúdo de qualidade. Então, acho que é isso para o dia de hoje. Esses são os pontos que você deverá estar plugado. Vamos torcer, né? Para quem sabe a gente consiga uma reação bacana aqui, bastante volume comprador adentrando. E também, né? Quem sabe aí se os compradores, né, vão conseguir segurar, né, inclusive acima aqui da nossa marcação, né, tentando novamente uma reação. Tá? Eu acho mais difícil, né? Acredito que se houver uma reação um pouco mais incisiva por parte dos compradores, eles vêm buscar aqui dentro dessa região. Não acredito que aqui seja o ponto de início, mas também é válido salientar aí o acompanhamento desse nível pela questão da média de 20 períodos, que é bastante respeitada aqui no mercado em si, tá? Acredito que amanhã a gente deverá fazer aí algumas atualizações de referência, acho que vai depender bastante da movimentação do preço até a nova análise. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Acho que mudou bastante coisa de ontem para hoje, né? Seguiu aí algumas possibilidades. Então, é fundamental que você acompanhe em tempo real. Infelizmente, isso ainda eu não consigo passar para vocês, mas quem sabe aí um futuro próximo com o canal tendo mais engajamento, a gente consiga fazer algumas lives, né, em tempo real e acompanhar o mercado aí o dia inteiro, né, buscando operações, enfim, ajudando a todos a conseguirem boas oportunidades e convertendo em dinheiro no bolso, que é o nosso intuito aqui. Fechado? Então é isso. Vamos acompanhar todos juntos. E para finalizar a análise de hoje, rapidamente aqui no livro de ofertas, vamos ver se houve alguma modificação mais drástica em relação a ontem. Pessoal, parece que se mantém aí, né, aqueles lotes acumulados aos mesmos níveis aqui pelo lado dos vendedores, né, inclusive na região dos 105 mil, que foi a máxima do dia de hoje. A gente tem ainda 11,3 milhões aí posicionados, né, para serem vendidos. Na região dos 106, mais quase 20 milhões. Então, ou seja, bastante dinheiro, né, acaba dificultando aí o preço galgar níveis superiores, né? A gente sabe que o livro vazio é muito mais fácil mover preço. Vocês já pegaram, inclusive, em outras análises, esses exemplos aí na prática. E lá para cima também continua aí, em alguns níveis específicos, mais lotes acumulados, tá? Já pelo lado dos compradores, continua diluído. Infelizmente, não temos acumulação de lotes. E isso também é um ponto negativo, porque quando temos dinheiro na mesa, né, juntamente com o gráfico, acaba fortalecendo nossa tese e aumentando o peso da balança, né? Então, tudo aqui é colocado numa balança e sempre vai pesar mais para um lado do que para o outro, tá? Então, infelizmente, continuamos com o livro diluído por parte dos compradores e temos que torcer para que os ETFs, né, possam acabar ajudando aí, pelo menos neste momento na qual nos encontramos aqui no gráfico, tá, pessoal? Então, bastante volume sendo negociado nos ETFs, está sendo importantíssimo, inclusive aí para essa recuperada do Bitcoin nesses últimos 30 dias. Fechado, pessoal? Então é isso, eu vou encerrando a análise de hoje. Eu agradeço sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É muito importante
para o engajamento do canal, seja no YouTube, seja no TikTok ou seja no X. Fechado? Uma boa noite para você. Até amanhã. Um grande abraço.